Bíblia aí. Você está com a Bíblia? Seja física ou no seu smartphone, pode pegar a sua Bíblia e abra comigo no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Está difícil? Isso aqui é Bíblia ou Inário? Bíblia ou Inário? Inário, né? Muito bem. Mateus 25, acharam? Quem está precisando de uma Bíblia? Temos uma Bíblia para emprestar. Quem não está sem Bíblia? É? Não, mas eu quero que tenha a Bíblia não. Olha aí, Mateus 25. Todos acharam? Feche seus olhos então e vamos orar mais uma vez. Oremos. Querido Deus e Pai, chegou o momento agora de estudarmos a Tua Palavra. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração e assim que as minhas palavras sejam traduzidas pelo Teu Santo Espírito, para que possa alcançar os corações que aqui vieram nesta noite, unicamente para prestar um culto ao Senhor e para ouvir a Tua voz. Por isso, ó Deus, fale conosco, alimente-nos agora com o poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mateus 25, verso 1, acompanhe na Bíblia, diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós a vós outras, e diante aos que vendem comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta aberta. Não feche a Bíblia, deixe a Bíblia aberta. Bem, essa aqui é mais uma das parábolas contada por Jesus. Jesus era um professor, um pastor, um pregador por excelência. Quando Jesus falava, as pessoas paravam para ouvir. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos multidões o dia inteiro sentados para ouvir Jesus falar. Jesus tinha uma sabedoria, um poder extraordinário em suas palavras. Nas suas palavras havia amor, carinho, afeto, compaixão. Ele recebia e acolhia todos, crianças, mulheres, todos estes que eram excluídos da sociedade. Jesus sempre tinha uma palavra de conforto e de consolo para cada uma delas. Jesus, ao contar parábolas, ele estava contando histórias, e dessas histórias havia dentro delas lições extraordinárias, não apenas para aquela época, mas que se aplicam também a nós hoje, em nossos dias. É possível que você já tenha ouvido vários sermões desta parábola. É possível que você já tenha pregado a respeito da parábola das 10 virgens. Esta parábola é riquíssima em lições, mas eu quero nessa noite tirar 3 lições rapidamente desta parábola. Eu queria convidar você a meditarmos um pouco nesta parábola.
É possível fazermos uma semana de oração apenas com essa parábola, mas eu quero tirar apenas 3 lições para nós. De acordo com o texto, diz assim, o verso 6, a primeira lição: eu quero chamar a sua atenção para a hora em que chega o noivo. A propósito, é uma parábola. A parábola tem significados. Então, por exemplo, quem é o noivo da parábola? Quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus. Muito bem. Então, eu quero chamar a sua atenção para o horário, para a hora em que chega o noivo. Que hora que chega o noivo, de acordo com a parábola? Meia-noite. Então, Jesus virá à meia-noite. Meia-noite aqui é simbólico ou literal? Simbólico ou literal? Quantos acham que é simbólico? Deixa eu ver as mãos. Nessa parábola É literal? Quantos acham que é simbólico? Deixa eu ver as mãos. Ok. Quantos acham que é literal? Levante a mão. Quem não acha nada, levante também. Simbólico ou literal? Meia-noite aqui é simbólico ou literal? É literal. É literal. Mas a pergunta que eu faço no texto é o seguinte: se é literal, e é literal, olha o que diz o verso 13, olha aí, na sua Bíblia, o verso 13, capítulo 25, verso 13, diz assim, ó: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então é simbólico. Mas eu preciso perguntar para o texto: se é simbólico, por que o texto diz que Jesus virá meia-noite? Meia-noite é hora, sim ou não? É hora. Meia-noite é hora? É hora. Por que então que o texto está dizendo que Jesus virá meia-noite, se é simbólico? E ele diz aqui que ninguém sabe o dia e nem a hora. Se meia-noite é hora, não é? Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas o texto diz que ele vai vir à meia-noite. Meia-noite é hora? É. Por quê? Bem, a primeira vez que a expressão meia-noite aparece na Bíblia é no contexto do Êxodo. Quando o povo hebreu estava no Egito cativo, Moisés voltou 40 anos depois que ele saiu de lá e foi para a terra de Midian. Deus tem um encontro com ele e convida a voltar de novo para ser o libertador do povo. Lembram disso? Quando Moisés chegou ali, ele foi falar com o faraó e disse: Faraó, Deus pediu para que você liberte o povo, porque o povo precisa celebrar o Senhor no deserto. E aí o faraó disse para o rei assim, o faraó disse para Moisés assim: beleza, pode levar o povo. O povo já trabalhou demais aqui, agora você pode levar. Foi isso que ele fez? Foi assim que ele fez? Não. Moisés disse, né? O faraó disse, não vai levar o povo. E aí Deus precisou intervir, trazendo as pragas do Egito. Lembra disso? Veio a primeira praga, a segunda, a terceira, a quinta praga, a sétima praga, e ainda mais o faraó endureceu o coração para não deixar o povo ir. Lembra disso? Veio a nona praga, a 10ª praga. A 10ª e última praga foi a morte de todos os primogênitos no Egito. E diz a Bíblia que o anjo da morte desceu no Egito. E lá a expressão da Bíblia está lá: à meia-noite. O anjo da morte desceu no Egito, à meia-noite. E na casa onde não estava o sangue do cordeiro na porta, o primogênito morreu. Lembram disso? O anjo da morte passou ali à meia-noite. Meia-noite. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: a praga que antecede a morte dos primogênitos, você sabe que praga foi? Quem lembra?
A nona praga foi a praga das trevas, a praga da escuridão. Diz a Bíblia que durante 3 dias nenhum egípcio saiu de seus aposentos, nenhum egípcio viu a face do outro, porque as trevas eram densas sobre o Egito. Diz a Bíblia que as trevas eram tão densas que era possível apalpá-las com as mãos. Imagine só. Então, nenhum egípcio saiu de casa, não fez nada, todos deitados, não podia ver o outro. Mais interessante que a Bíblia diz assim, ó, mas na casa do hebreu havia luz. Havia luz. Queridos, a 10ª praga, ela é tida como sendo o juízo de Deus sobre os egípcios. E essa praga é antecedida pela praga das trevas, da escuridão. Bem, quando nós olhamos aqui, quando o texto diz que Jesus virá meia-noite, não tem que ver com uma hora de relógio, mas tem que ver com um tempo, com uma época de maior escuridão moral e espiritual sobre a face da terra. Queridos, o mundo está muito estranho. Da pandemia para cá, o mundo não é mais o mesmo. Hoje, defender a verdade é um erro. A mentira parece se sobrepor à verdade. A narrativa, os direitos constitucionais foram tirados. A nossa Constituição, não apenas a nossa, mas do mundo inteiro, está por um fio. Nós estamos vendo a igreja cada vez mais se aproximando da política. Perceba que os candidatos em todos os lugares, inclusive agora nos Estados Unidos, a parte religiosa, a igreja está muito próxima da política. E vocês sabem que quando a igreja se une com a política, a coisa não é boa. Não é boa. A política está trazendo a igreja para dentro dela, porque o mundo está muito estranho. Queridos, eu não tenho dúvida que nós estamos nos aproximando da meia-noite. O relógio, o ponteiro do relógio já nos indica que nós estamos nos aproximando da meia-noite. E é a meia-noite, não a hora de relógio, mas numa época de maior escuridão moral e espiritual sobre a face da terra. É nesse tempo que diz a Bíblia que Jesus vai voltar. Vocês lembram que quando Jesus esteve aqui, ele disse, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser também no dia da vinda do Filho do Homem. E como que as pessoas nos dias de Noé viviam? Eles estavam mais preocupados em comer, beber, se divertir. Em outras palavras, eles estavam mais preocupados com os prazeres que o mundo daquela época podia lhes proporcionar. Estavam mais preocupados com os afazeres cotidianos do que preocupados com Deus. Deus então chama Noé, o homem de Deus, e diz, Noé, convide esse povo para voltar para mim novamente. E Noé pregou durante quanto tempo? Quanto tempo Noé pregou? 120 anos convidando as pessoas a voltarem para Deus. E elas voltaram? Querido, nós estamos vivendo num tempo que Paulo disse que seriam os últimos dias. E nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. As pessoas hoje, elas estão preocupadas em vestir a melhor roupa, em comer nos melhores restaurantes,
em ter dinheiro, em ter um bom carro, em ter um bom apartamento para morar. É isso que as pessoas estão preocupadas hoje. As pessoas não querem saber de Deus. Elas estão preocupadas com os prazeres e com aquilo que o mundo hoje pode lhes proporcionar, mas elas não querem se comprometer com Deus. Quantas pessoas, o Edilson saiu aqui oferecendo o melhor, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus, o plano de salvação de Deus para a vida das pessoas, e quantas dessas não quiseram? Quantos de nós aqui ainda estamos nos apegados às coisas deste mundo? Queridos, Pedro diz, o apóstolo Pedro, ele chega a dizer que nós viveríamos num tempo antes da volta de Jesus, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Deixa eu só relembrar você um fato. Você já ouviu falar na ideologia de gênero? Quantos aqui já ouviram falar nesse negócio? Ideologia de gênero. A ideologia de gênero ensina que entre o gênero masculino e feminino ainda existe 70 gêneros. Que ninguém nasce homem e mulher. E querem tirar o direito dos pais de ensinar a respeito de sexualidade e trazê-lo para a escola, para o Estado. Você sabe onde isso vai dar? Você sabe como vivia os sodomitas? Na promiscuidade, no relacionamento, homem com homem, mulher com mulher. Era assim que eles viviam. Queridos, nós estamos nos aproximando da meia-noite, e é a meia-noite, não numa hora de relógio, mas numa época, num tempo de maior escuridão moral e espiritual sobre a face da terra. É nesse tempo que Jesus vai voltar. Queridos, esse mundo está em trevas, e só Jesus Cristo pode trazer a luz que esse mundo precisa. Amém? Amém. Jesus está voltando, porque nós estamos nos aproximando da meia-noite. Essa é a primeira lição que eu quero tirar para nós desta palavra. A segunda lição está ainda no verso 5. Olha comigo o verso 5, diz assim, ou melhor, no verso 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito. A pergunta agora é: quem está gritando? Quem grita? Tem alguém gritando, sim ou não? Sim. Tem ou não tem no texto? Sim. Quem grita? O anjo. Ok? Quem está gritando? A igreja. Quem grita? Deixa eu dizer uma coisa para você antes de trazer a resposta. Amigos, quem grita tem pressa. As que são mães e pais aqui, os que são pais aqui, vai entender bem isso. Você está em casa, cuidando dos afazeres domésticos, fazendo qualquer outra coisa, sei lá. E você tem os filhos, seus meninos estão no quarto, estão brincando lá. E de repente você ouve um grito: mamãe! O que é que você faz? Você que é mãe. Quando vê um grito desse, o que é que você faz? Você deixa tudo que você está fazendo. Não importa se estava mexendo no angu, se vai para não embolar, não importa. Se eu ouvir o grito, você corre para lá para ver o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque quem grita tem pressa. Se o texto diz que tem alguém gritando, é porque esse alguém está com pressa. A pergunta é: quem está gritando? O sujeito aqui, ele é oculto. Ele não aparece. E você vai entender por quê. Para a gente entender quem grita, nós precisamos ir ao livro do Apocalipse. Não precisa ir. Eu vou mencionar aqui, em casa você pode pesquisar por causa do nosso tempo. Veja.
No livro do Apocalipse, no capítulo 14, lá diz que João vê um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a toda criatura que há sobre a terra. E a mensagem deste anjo é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Preste atenção. Quando João diz que ele vê um anjo voando pelo meio do céu, não é que vai vir um anjo do céu para pregar o evangelho aqui, não. Anjo ali é o mensageiro. Se João está dizendo que esse mensageiro está voando, o que ele está querendo dizer com isso? Veja, se eu digo assim, ó, irmãos, eu vi o Edilson passando aqui voando na frente da igreja, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele passou com o quê? Porque ele passou correndo. Se ele passou correndo é porque ele estava com pressa. Então preste atenção, quando o Apocalipse João está dizendo, olha, que ele viu um mensageiro, um anjo voando pelo meio do céu, está dizendo que esse mensageiro está com pressa. Pressa para quê? Para dar a última mensagem ao mundo, fazer o último convite. A pergunta agora é: quem é o mensageiro de Apocalipse 14? Quem é o mensageiro de Apocalipse 14? Versos 6 e 7. Quem é? Mensageiro somos nós? Não. Quem é o mensageiro? O mensageiro é você. O mensageiro sou eu. Queridos, somos nós que precisamos gritar para todo mundo que nós estamos nos aproximando da meia-noite, e é a meia-noite que Jesus Cristo voltará. As pessoas precisam saber. O sujeito aqui é oculto, porque o sujeito é eu e você. Somos nós que precisamos lidar. Amigos, somos nós que precisamos dizer para as pessoas que Jesus está voltando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não conheço nenhuma outra, talvez você conheça e pode até me falar, mas eu não conheço. Eu não conheço nenhuma outra igreja que fale tanto sobre a volta de Jesus como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não conheço nenhuma outra igreja que conheça dentro da Bíblia, que ensine conforme a palavra de Deus como será a volta de Jesus e de que as pessoas precisam se preparar para a volta de Jesus. Eu não conheço. Eu vejo outras igrejas que estão preocupadas em você receber bênção, em você ter uma vida próspera aqui nessa vida, mas eu não vejo as igrejas ensinando as pessoas: amigo, cuide-se, prepare-se para a volta de Jesus. Eu não vejo. Se você conhece, para até conhecer, dizendo que eu não conheço nenhuma outra igreja que fale tanto, que pregue sobre a volta de Jesus, que carrega no seu nome Adventista. O nome Adventista vem de advento. Os adventistas creem na segunda vinda de Cristo. A igreja adventista surge a partir de 1840 com o movimento minerita, pregando e anunciando a volta de Jesus. Então o mensageiro aqui de Mateus capítulo 25, verso 6, não é um anjo, é você. Você é esse mensageiro. Esse mensageiro sou eu. Somos nós que temos que pregar de que Jesus está voltando. Eu li uma frase outro dia, a frase é de Spurgeon. Spurgeon disse o seguinte, presta atenção, Spurgeon disse o seguinte: o cristão ou é um missionário ou é um impostor. Repito, o cristão ou é um missionário ou é um impostor. E quando eu li essa frase, eu me lembrei de uma outra que você conhece. A outra frase é de Ellen White. Ela diz assim: todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como quê? Missionário. Você é um missionário. Você nasceu nesse tempo
fazer o último convite para a sua família, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para as pessoas que moram no seu condomínio, para as pessoas que moram na sua rua, para as pessoas que trabalham na mesma empresa que você, das pessoas que frequentam a sua empresa, o seu salão, as pessoas que estão na academia, na escola onde você estuda, na faculdade. Deus chamou você para esse tempo, para dizer para as pessoas de que Jesus está voltando. Foi para isso que nós somos chamados. Terceira e última lição eu quero tirar para nós nesta noite. Está aí no verso 7. No verso 7. E a Bíblia diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E aí eu quero perguntar: quantas virgens nós temos na parábola? Quantas? 10. Quantas das virgens adormeceram? Quantas? Todas? Não? Todas. Olha aí, vamos conferir? Olha o verso 5, diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, quantas das virgens dormiram? Quantas? Todas. A outra pergunta é: quantas tinham lâmpadas? Quantas? Todas tinham lâmpadas. O que significa lâmpadas? O salmista disse: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ainda não é o término, tá? Segurei. Lâmpada é a Bíblia. Lâmpada é a palavra de Deus. Lâmpada é a mensagem. Lâmpada é a graça de Deus. Lâmpada é o Evangelho. Pergunto: quantas das virgens tinham a Bíblia? Quantas? As 10. Então preste atenção, queridos. Ter Bíblias é importante, mas não é tudo. Tem pessoas que têm coleções de Bíblia. Isso não significa nada. Tem gente que se orgulha e sai com uma Bíblia enorme debaixo do braço por aí. Isso não quer dizer nada. Porque todas as virgens tinham Bíblia. Todas elas estavam aguardando o noivo. Todas elas. Mas apenas a metade tinha o azeite. O azeite aqui é símbolo do Espírito Santo de Deus. Então não basta ter Bíblias, é importante. Ter o Evangelho é importante. Conhecer a graça é importante. Mas não é tudo. Você precisa mais que isso. Você precisa do Espírito Santo de Deus trabalhando em você. Se você não tiver o Espírito, você não estará pronto quando Jesus voltar. Porque é o Espírito Santo, queridos, que opera em nós. É o Espírito Santo que faz de você e de mim um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa. É o Espírito Santo que nos faz melhores esposos, melhores esposas.
É o Espírito Santo que nos faz melhores filhos, melhores alunos, melhores pastores. É o Espírito Santo que nos faz melhores cristãos, melhores vizinhos, melhores membros de igreja. É o Espírito Santo trabalhando na minha e na sua vida. Sem a ação e o trabalho do Espírito Santo para nos guiar, para nos direcionar, nós estaremos perdidos. Porque até mesmo para você conhecer a Bíblia, você precisa do Espírito. É por isso que nós, mesmo antes de começarmos o texto bíblico, nós fazemos o quê? Uma oração. Quando nós vamos estudar a Bíblia com alguém, antes de iniciar o estudo, o que é que nós fazemos? Uma oração. Para que o Espírito Santo possa conduzir, iluminar a mente, para que haja compreensão da palavra de Deus. Nós dependemos, queridos, nós somos altamente dependentes do Espírito Santo de Deus. Todas as virgens tinham a palavra. Ah, querido, tem muita gente que tem Bíblia. Muita gente. Alguém disse que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, nós continuaríamos fazendo as mesmas coisas que temos feito. E eu pergunto, isso é bom ou ruim? Bom ou ruim? É péssimo. Significa que nós estamos fazendo as coisas no automático. Nós fazemos por fazer. Nos acostumamos a fazer aquilo. E desacostumar é um negócio complicado. É ou não é verdade? Mas tem que haver mudanças. E mudanças só ocorrem quando nós tomamos a iniciativa. Quando nós buscamos. Mudanças é bom ou ruim? Depende. Verdade. Foi bom? Mas veja, você percebe? É o Espírito de Deus que tem que trabalhar e operar mudanças em nossa vida. Para que as mudanças aconteçam, nós precisamos estar abertos e dispostos a essas mudanças. Às vezes nós ficamos apegados a muitas coisas que já ficou para trás no passado. Lá era bom, lá era o atual da época. Hoje talvez já não é mais. Tem que mudar, sem ferir os princípios, sem ferir a palavra de Deus. Mas as mudanças são boas. E o Espírito está aqui para operar essas mudanças em nossa vida. Ele está aqui e Ele precisa estar entre nós para que as mudanças possam acontecer. Querido, 3 lições eu tiro dessa palavra. A primeira delas, preste atenção. A primeira lição chama a nossa atenção para a hora em que chega o noivo. E o texto diz que Jesus virá à meia-noite. Meia-noite aqui não tem que ver com a hora de relógio, mas tem que ver com o tempo, com a época de maior escuridão moral e espiritual sobre a face da terra. E eu não tenho dúvidas que nós estamos muito perto da meia-noite. Segunda lição que nós aprendemos aqui: alguém precisa gritar, alguém precisa se levantar para dizer às pessoas. As pessoas aí fora não sabem disso. As pessoas estão se perdendo, descendo a sepultura, sem conhecer o plano de Deus em Cristo Jesus vir e restaurar todas as coisas. Elas estão se perdendo. E se eu e você não nos levantarmos e clamarmos e gritarmos para essas pessoas, elas não vão saber. Alguém precisa gritar. E esse alguém aqui é você, amigo. É você, meus jovens. Vocês precisam dizer
para as pessoas que estão à sua volta, de que nós estamos muito perto da meia-noite, e é a meia-noite que Jesus virá. Terceira e última lição. Queridos, nós precisamos mais do que nunca buscar o Espírito Santo de Deus. A minha oração hoje não é: Senhor, abençoe a minha família, abençoe o meu futuro, abençoe o meu trabalho. Não. A prioridade da minha oração hoje é: Senhor, encha a minha vasilha com azeite do Espírito. Queridos, eu não estou dizendo com isso que você não deve orar pelos seus filhos, pelo seu futuro, pelo seu trabalho, que nós não devemos orar uns pelos outros. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que a prioridade da minha e da sua oração hoje é buscar mais do que nunca o poder do alto, o poder do Espírito Santo, porque serão estes cheios do Espírito Santo de Deus que entrarão para as bodas do Cordeiro. Serão esses, porque o texto diz aqui: as que não tinham azeite, não tinham o Espírito, elas não entraram para as bodas do Cordeiro. Então eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Você entendeu a mensagem da palavra de Deus nessa noite? Então o meu apelo para você é o apelo do profeta Isaías. O profeta Isaías um dia foi visitar o rei Ezequias, porque este estava doente. E eu imagino que quando o rei soube que o homem de Deus, o profeta, iria visitá-lo, ele certamente, o seu coração se regozijou, se encheu de esperança de que certamente ele seria curado por receber a presença do homem de Deus. Mas o profeta chegou ali para o rei e disse as seguintes palavras para o rei: Rei, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. O meu apelo hoje é o apelo do profeta Isaías. Meu amigo, põe em ordem a sua vida, põe em ordem a sua casa. Eu não sei como é que está a sua vida, mas é chegado o momento e a porta da graça ainda está aberta. Então põe em ordem a sua vida diante de Deus, queridos, porque nós estamos nos aproximando da meia-noite, e é nesse tempo que o céu vai se rasgar e nós veremos Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. Amém. Você precisa pôr em ordem a sua vida. Põe em ordem. Senão, você estará perdido. Você ficará de fora quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus. Então eu venho aqui nessa noite para fazer um convite para você. Para você cuidar da sua vida espiritual, para você orar mais e pedir mais pelo Espírito Santo de Deus, porque você ter a mensagem, ter a Bíblia, achar que está na igreja verdadeira, que isso não significa nada. Isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Nesse tempo, o mais importante é ser batizado diariamente pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos dar condições, capacitação, força, sabedoria, discernimento, poder para vencermos as grandes provações que teremos por frente. Hoje, a Adriana veio aqui porque ela fez uma escolha. Ela quer também pôr em ordem a sua vida diante de Deus. Amém. Eu queria convidar a Adriana, por gentileza, Adriana.
Quantos aqui conhecem a Adriana? Todo mundo? É bênção? Já fiquei sabendo que é uma bênção. Adriana, mesmo não te conhecendo pessoalmente, mas eu já ouvi muito de você. Você é uma pessoa especial para essa igreja. E nós esperamos que você possa contribuir muito para a pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho nesta cidade. Você pertencia a uma outra igreja. Você foi batizada por imersão nessa outra igreja. Mas você, ao estudar a Bíblia, a se aprofundar mais nas Escrituras, você conheceu novas verdades. E ao conhecer essas verdades, ao tomar conhecimento delas, você decidiu colocar essas verdades em prática na sua vida. E agora você quer ser membro da Igreja Adventista aqui no Rio. Ok? Na Igreja Adventista, nós recebemos pessoas, aceitamos pessoas como membros, a recebemos como membros de duas formas. A primeira delas é através do batismo. A segunda é pela profissão de fé. E certamente o pastor Alex conversou com você e você optou em fazer a profissão de fé. E por isso você está aqui hoje. Correto? Muito bem. Então eu quero fazer algumas perguntas para você. Na realidade eu quero fazer 7 perguntas para você. A primeira pergunta. Visto, irmã Adriana, você já ter sido batizada por imersão e ser seu desejo por motivo de consciência ser recebida por profissão de fé e consoante ao voto da comissão desta igreja, considerando que sabemos do seu viver cristão e as informações prestadas, neste ato perguntando-lhes apenas as seguintes perguntas para sua profissão de fé. Primeiro, Adriana, você aceita pela fé a justiça de Cristo, reconhecendo-o como seu intercessor no santuário celestial? Sim? É seu desejo suplicar a Deus pela habitação do Espírito Santo em seu viver, para que você tenha poder para fazer a vontade de Deus? Sim, Adriana? Amém? Amém. Adriana, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e ela constitui-se a nossa única regra de fé e prática? Sim? Sim? Amém? Adriana, você aceita os 10 mandamentos da lei de Deus como ainda em vigência, e é seu propósito, pelo poder de Cristo, guardá-los fielmente? Sim? Amém? Amém? Promete, Adriana, dar cada vez mais expressão à fiel guarda do 4º mandamento, que determina a observância do 7º dia da semana como sábado do Senhor? Sim? Amém? Amém. Adriana, conhecendo e entendendo os princípios fundamentais da Bíblia, como são ensinados pela Igreja Adventista do 7º dia, é seu propósito, pela graça de Deus, ordenar sua vida em harmonia com esses princípios? Sim? Amém. Adriana, visto ser a segunda vinda de Jesus Cristo a nossa maior esperança, é seu desejo se preparar para a volta de Jesus e, com os dons e talentos que Deus lhe deu, contribuir para que mais pessoas conheçam e aprendam que nós estamos nos aproximando da meia-noite e que elas também precisam se preparar para a volta de Jesus? É seu desejo compartilhar
além de se preparar para a volta de Jesus. Sim, Adriana? Amém. Adriana, você crê na organização da igreja e é seu propósito ajudar a manter com seus esforços pessoais, seus recursos financeiros e sua influência para que essa igreja continue avançando e preparando pessoas para a volta de Jesus? Sim? Amém. Aceita os princípios e disciplina da igreja e promete acatá-los se for necessário? Sim? Amém. Adriana, você crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia constitui-se a igreja remanescente dos últimos dias e é seu desejo ser aceita pela profissão de fé e fazer parte desta comunidade aqui em Ouro Preto? Sim? Amém. Então, diante disso, eu quero perguntar aqui para os irmãos, para a igreja: quantos dos irmãos, membros desta igreja, aceitam receber a Adriana como a mais novo membro desta igreja? Deixa eu ver. Outra pergunta: quantos estão felizes pela decisão que a Adriana tomou em fazer isso? Levante as duas mãos, as duas. Amém. Deus te louvado. Diante disso, Adriana, queria que você assinasse então esse certificado. Amém. Então está aqui o seu certificado. Ela assinou aqui o compromisso dela, a sua profissão de fé. Tá? E ela vai receber o certificado dela, como sendo mais novo membro da Igreja Adventista de Ouro Preto. Amém. Adriana, seja muito bem-vinda à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Essa igreja nasceu para anunciar às pessoas a segunda vez de Jesus. Deus te abençoe. Tem alguém aqui que você gostaria que entregasse para você esse certificado especial? Amém. E agora, eu queria convidar o seu pastor. Ele tem um presente para você também. Tem dois. Aqui eu tenho o melhor presente que alguém pode receber, que é a palavra do Senhor. Deus te abençoe. E aqui nós temos uma revistinha que fala da nossa família, para dar as boas-vindas para você. Tá bom? Seja muito bem-vinda mesmo. Adriana, como você tem um lugar especial guardado no nosso coração, eu preparei aqui algumas palavras. Te dei algo material, mas algo imaterial, um pequeno poema. Adriana, hoje é dia de festa. O céu se alegra com a tua decisão. Em Ouro Preto, nossa igreja te abraça, com alegria, fé e gratidão. Teu nome ressoa das orações, escolhida para andar na luz. Seguirás os passos firmes e santos do eterno Salvador Jesus. Na igreja adventista, tua nova família, crescerás no amor e na comunhão.
Aqui seguimos firme na trilha, com os olhos fixos na redenção. És amante da Bíblia, palavra divina, que ilumina a mente e aquece o coração. Nela encontrarás o pão que ensina, o caminho seguro da salvação. Ao lado de Reginaldo, firme na jornada, viverás na fé, no amor e na paz. Amém. Que Cristo os guie na estrada sagrada e cada dia os una ainda mais. Amém. Que o sábado seja teu descanso, um prenúncio da paz celestial, e a palavra lâmpada em teus passos te conduz ao reino eternal. Bem-vinda, Adriana, ao corpo de Cristo. És parte da igreja que vai triunfar. Ouro Preto se alegra contigo, e no céu há motivos para celebrar. Amém. Amém. Tira uma foto aqui. Você tira uma foto aqui? Você consegue tirar? Vamos orar então agora. Mas antes de orar, vamos orar então. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, meu Deus, pelo plano maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós, pela vida da Adriana. O Senhor abençoe, que ela seja uma bênção para essa igreja, que ela seja usada pelo teu santo poder e pelo santo Espírito, e que ela venha somar, e através e junto com essa igreja, através dela, multiplicar o maior número de discípulos de Jesus Cristo possível neste lugar. O Senhor abençoe os queridos irmãos que aqui vieram. Derrame, ó Deus, do Santo Espírito sobre esta igreja. Batize esta igreja com o teu Santo Espírito, ó Deus, para que essa igreja possa abalar esta cidade. Amém. Com a pregação do Evangelho e com o poder do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos perdoe, dirige a nossa vida, toma-nos em tuas mãos, ó Deus. Leva-nos em paz para nossos lares, nos dê uma boa noite, uma semana abençoada. Estamos muito felizes pela missão da Adriana. E nós queremos agradecer ao Senhor por isso. E por todos os outros aqueles que já se batizaram e se decidiram ao lado de Jesus Cristo. Toma-nos em tuas mãos, com Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe. A Adriana vai estar ali à porta para receber os cumprimentos, um abraço. Todos os irmãos aí, as boas-vindas dela para a nossa igreja.